Twapandula kusuku yange Jesus. Imawe kusuku yange Jesus. Yaya. Twapandula kusuku yange Jesus. Imawe kusuku yange Jesus. Botina césarienne moko botina normal. Résultat ça la moko to boti pan. Les formule tivemos filhos mas de fórmula diferente. Cochela ensemble ba qualité. Você não coloca barreira contra Deus. Cochela molimo mo santo ba qualité. Não coloca barreira contra o Espírito Santo. Donc on se retrouve biso nyonso na poto. Podemos estar todos nós na Europa. Mais moko akendeki na nzela Turquie. Mas foi pela Moko na nzela Maroc. Outro pelo Marrocos. Moko na nzela Portugal. Outro pelo Portugal. Moko akendeki direct. O outro foi direto. Biso nyonso to se retrouve sika. Todos nós nos encontramos no mesmo lugar. O resultado é igual. Mais formule ça différentes com fórmulas diferentes. Eu venho pregar o meu Deixa que o Espírito opere do jeito que ele quer. Deixa que o Espírito Santo opere conforme ele quer. Não lhe impõe os teus cálculos. Não lhe coloca barreiras também. Nous voulons vivre la Pentecôte. Queremos viver a Pentecostes. Mas temos feito cálculos. Os caminhos que Deus usa para nos abençoar. Não conhecemos. Porque Ele é um Deus de multissistema. Os mais velhos até disseram. Um jovem pode bater o batuque e os mais velhos fazem. O Deus da Bíblia não é algo de cálculo. O Espírito Santo não é algo de cálculo. Ele tem vários métodos. Ele tem a capacidade de fazer isso. Coisas em lugar onde ninguém tinha ideia de que sairia lá. Os caminhos que Deus usa para operar em nós, ninguém sabe. Por isso, a título de informação, eu quero aconselhar um irmão. Não tem nada a ver com a minha pregação. Tenha uma boa relação com todas as pessoas. Porque o caminho por onde Deus passa, você não sabe. A pessoa que Deus vai usar para te abençoar, você não conhece. Me dá o primeiro lugar. O segundo, para poder avançar. Ele é um Deus de multissistema. Uma mãe sofria de fome e chorou. Depois do choro passou a orar. Deus abençoa. Eu preciso apenas do pão. Ela gritava em sua casa. Ela orava para que Deus operasse. Que lhe desse algo para comer. As escrituras dizem. Oh, pardon. Essa história. É uma história. Eu estou acostumado a dizer as escrituras, mas é uma história que eu estou a contar. Belém, acompanha. E quando orava, o satanista passava por aí. Ouviu orar. Ela disse, ouve essas gritarias na oração é só para pedir o pão. Eu quero aeronaves, mas ele ora a Deus para lhe dar apenas o pão. Eu vou lhe mostrar que nós somos fortes do que elas. Eu vou lhe mostrar que Satanás é mais poderoso do que elas. Ela disse, vou brincar com os poderes. Ela disse, eu vou me tornar Deus para responder a sua oração. Ele chamou as crianças e disse, vão no supermercado comprar pães
e outras coisas que acompanham. Trouxeram, disse, vão falar àquela senhora para se calar, porque as coisas que ela está a pedir são essas. E lhe informam que a pessoa que mandou essas coisas, o nome dele é Satanás. Bateram a porta da mãe, diz, corta a oração e diz amém. Ela abre a porta. As pessoas entraram. Disseram, olha, trouxemos a encomenda. Mas quem a enviou é Satanás. Quando a mãe abriu os olhos, viu o monte das coisas, voltou em casa, falando em língua. Eu sabia que você jovem já. Eu sabia que você me responderia. Eu sabia que Deus, você ouve a oração e responde. Lhe disseram, não foi o Deus que tu estás a orar que mandou. Quem mandou é Satanás. Disseram, não vou me seguir. A senhora entrou na profundidade da oração. Você é Elohim. Você é poderoso. Você faz daquilo que os homens fazem. Onde eu terminei. É ali onde tu começas. O que eu não consegui, você é capaz. Disseram, deixa. É Satanás é que enviou. Ela disse, não. Para que vão vos revelar um segredo. O Deus que eu estou adorando, lá em cima, se der ordens, mesmo o diabo obedece. Mesmo Satanás obedece. Mesmo Satanás faz o quê? Mesmo Satanás faz o quê? Eu vim te apresentar este Deus. Se Ele quer te fazer o bem, não há algo que vai lhe impedir. Se Ele levantar para adorar, ninguém pode fazer sentar. Deixa-me dizer a verdade. Eu estou a pregar nesta lei. Ele é todo-poderoso. Eu estou a pregar nesta manhã. Ele diz uma coisa e a coisa acontece. Ele chama a existência. As coisas que não existem. Como se fossem existentes. Não coloca barreiras contra ele. Deixa que ele te guie do jeito que ele quer. Deixa que ele opere em ti do jeito que ele quer. A segunda verdade que eu quero pregar. Daniel em Babilônia. As suas origens, de onde ele é oriundo, ele era israelita, de la tribu de Juda. Da tribo de Judá. Genèse 49. Gênesis 49. Verset 8 qui nous a verset 10. Partindo do 8º versículo até o 10º. Jacob azosakola sur les 12. Jacob profetizava sobre os 12. Mais na tour Juda bando pesa prophétie a Juda kokoma. Mas na vez de Judá começou a dar a profecia daquilo que ele tinha. Ele falou acerca do reinado. Ele falou algo que me alegrou. Ele disse Judá jovem leão. Le sceptre de l'autorité ne s'éloignera point. Ele disse o cetro da autoridade não se
afastará jusqu'à ce que Shiloh akoya. até que vier o Shiloh. esakoli nzambe apesa na tribu ya Juda. A profecia que Deus deu ao tribo de Judá ezalaki koconcerne bato nyonso ya tribu ya Juda, dizia a respeito a todas as pessoas da y tribo de Judá, compris oyo nazoteya na ntongo ya lelo Daniel. incluindo aquele que eu estou pregando esta manhã, Daniel. batieli ye bapiège E foi-lhe colocado a armadilhas cause ya losambo. por causa da oração. Un homme spirituel, Homem espiritual, un homme rempli du Saint-Esprit, homem cheio do Espírito la Santo. lumière de l'Esprit sur lui, A luz do Espírito está sobre la ele. sagesse de l'Esprit sur lui, A sabedoria do Espírito sobre ele. l'intelligence de l'Esprit sur lui. A inteligência do Espírito sobre ele. Mais il est de la tribu de Juda. Mas ele é da tribo de Judá. Abi po tokanga ye fo totablir mobeko moko Ele disse para que o prendamos temos que estabelecer uma lei. na loi ya nzambe na bango. Na lei do seu Deus. Mutu moko takosambela nzambe mosusu. Ninguém pode orar outro Deus. Mais Daniel azokontinue kosambela nzambe na ye. Mas Daniel continuava orando a sua balobi Deus. asambelaka 3 fois par jour. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. E bakangi ye balobi ofiole loi oyo E toetablisa. foram surpreendê-lo dizendo que você violou a lei que foi estabelecida. abi tokobwaka yo na libulu ya ba Disseram, vamos te lançar na cova dos kuna leões. likolo na oyo babino. Betlehem, lá em cima nós estamos tokobwaka ouvindo. na libulu ya ba Vamos lhe lançar na cova dos leões. eza masi mpe bosalaka na mokolo. Em máscara que está em perigo ou estão a fazer premeditadamente. kuna na likolo amen. Lá em cima, homem. sikoyo te nayoki bino Agora nazatekola bino que eu sou. foto domine. Por que temos que dominar? Parce que Porque pouvoir échanger le mot. o poder mudou de mão. Bâton de commandement changer le mot. O cajado de comando mudou a cabeça. Quando nós conhecemos a Jesus, esse que estava mas com Jesus tornou-se Senhor. O azeite de Deus está sobre nós. A nossa vez de dominar chegou. Eu não sei se ele quer que esta palavra. O teu momento de dominar chegou. Eu estou dizendo que o momento de dominar chegou. Tem que me dar um amém. Eu entro na minha estação de dominação. Vanda rapidement. Pode sentar rapidamente. okoki koappartenir na tribu ya Juda te. Não podes pertencer à tribo de Judá mpe bakontinue kodomine likolo na yo. e continuarem a dominar sobre ti. motu nyonso aza na tribu ya Juda Toda pessoa que é aza na pertencente à tribo de semence ya Judá domination tem a semente de dominação par rapport à ses origines em relação às suas et origens par rapport à l'esprit eza likolo na e ye. em relação ao espírito que está sobre ele. malheur na mama yoki wana lotesaki yo ndoto ye. Ai daquela tia que te fez sonhar mal. malheur na ndeko na tiaki nkombo na yo na lista bato bakokufa na 2020. Ai daquela pessoa que colocou o teu nome na lista dos que vão aseka ye morrer. mbinu nyonso libanda. Eu estou a lhe rir com todos os 32 povos. balobi ekokokisama te. O que ele disse não vai se cumprir. nalobi na liste wana Eu estou dizendo naquela lista. kolongwa. O teu nome vai sair. É o nome dele que vai substituir. Est-ce que nakoyoka mbena bien? Será que eu posso ouvir um homem? lobananga renversement de valeur. Diz-me inversão de valores. changement de position. Diz-me mudança de posição. changement des adresses. Diz-me mudança de endereços. yo bima na liste ya bapauvre ozokota na liste ya ba Você saindo da lista dos pobres para ricos. alongwa place aza azokota na liste ya ba Ele vai sair de onde ele estava, vai entrar na lista dos pobres. lobananga mbena bien. Diz-me um bom amém. soki molimo aza likolo na yo Se o Espírito está sobre ti, il faut renversement de valeur esala. é preciso a inversão de valor acontecer. nani alobi na mamena bien. malheur na moto amesana kopesanga bondia na makon. Ai da pessoa que costuma me dar bom dia no macão. obientôt akomonanga lisusu Porque daqui a pouco já não me verá mais. azolonga mutu ya bamakon. Eu vou sair do nível akoma da na voiture macão. ya no. Vou ter uma viatura própria. deuxième eloko. A segunda coisa. troisième chose pardon. A terceira coisa. la race. A raça. tribu ya Juda.
A tribo de Judá. Modèle na bango eza lion. O seu modelo é leão. Basaleli ye likita. Maquinário disseram ele tem que ser armadilhado. Bible lobi bakangi azosambela. A Bíblia diz os surpreenderam orando. Balobi o roi topesaki mibeko mutu akosala makambo ya boye. Ifo tobwake na libulu ya ba. O rei disseram que aquele que orar outro Deus tem que ser jogado na cova dos leões. Basui Daniel. Pegaram em Daniel. Bazobwake na libulu ya ba. Estão a jogar na cova dos leões. Está a ser jogado na cova dos leões. Afinal de contas, Daniel é parte da tribo de Judá. E na tribo de Judá, o seu modelo é leão. Ora que os leões e as leoas não se tomam. Eles pensaram que estão a jogar o ser humano. Afinal de contas, estão a jogar o leão dos leões. Não tem como eles se consolarem. Deixa que eu pregue a meu irmão lhe dizer. Na cova dos leões. Nós adoramos. Na cova dos leões. Nós somos livres. Porque os leões não se comem entre si. Ai da pessoa que cavou a cova contra ti. Ai da pessoa que colocou limite contra a tua vida. Do jeito que entrou é da forma que sairá. Mano, se Deus estiver contigo, tem a capacidade de fechar a boca dos leões. É que ele não te faça mal algum. Nós viemos desafiá-los nesta manhã. Nós viemos apostar contra eles. Nosso Deus, il est le lion de la tribu de Juda. Ele é o leão da tribo de Judá. Se ele estiver comigo, não há nenhum outro leão que venha fazer mal. Como ele está contigo, você passará, você avançará, você chegará, você será aplaudido. O que eles estavam esperando não é o que vai acontecer. Diz meu primeiro amém. Será que leões a me escutar? Um animal qui ne recule jamais devant, que não recua diante das batalhas. Loba amen. Amém. E a Bíblia diz na em todas as coisas concernait la sagesse, que diziam respeito à sabedoria. astrologue, Os astrólogos, magicien, os mágicos, Daniel azalaki ko dépasser bango 10 fois plus. Daniel os ultrapassava 10 vezes mais. Isto que me deixou de boca aberta. Daniel azanani. O que Daniel tem Azala supérieur. para ser superior Yaba mamandona. daquelas Yaba senhoras Maicari. das pessoas de Yaba Maicari, Rose Croix. das pessoas da Rose, Yaba framaçon. dos farmaçons, Yaba mamua boa gambas. daquela senhora que lança tal. Daniel aza 10 fois plus. Daniel é 10 vezes mais do que Aza ele. supérieur. Se ele é superior, Ezana magicien moko ta kokokai. não há nenhum mágico que vai te alcançar. Ezana mutu moko ta Maicari kokokai. Não há nenhuma das ciências ocultas que vai Daniel te azalaki alcançar. supérieur. Se Daniel era superior, Yokoza supérieur. você também é superior. Omoni na supériorité. Estás a ver a superioridade? Nasepelaka la position. Eu gosto da posição. Je vous en prie avec beaucoup de respect que je vous dois. Eu rogo-vos com todo Est-ce que respeito beaucoup que de eu vos mabino misato les apôtres? Os primeiros homens de Deus podem se colocar com todo respeito. Baza misato, n'est-ce pas? São 3, não é? Esse exemple. É um exemplo. Moyibi aliboso Yesu nakati moyibi na. O primeiro ladrão, Les bango baza ba miyibi te pardon. eles não são. Eu peço. Basali na São homens de Deus. respect, non pas exemple. Respeito é apenas um exemplo. Même si vous segaka na bango tango koma libande ezatele non, moyibi te. Faites attention. Mesmo que você Esse é diga exemplo. com eles quando chegar lá porque ladrão. Não, cuidado. É um exemplo.
Apôtre. Oui, bien liboso. Chegaram a partir as pernas da primeira pessoa. Normalmente é preciso partir da segunda e de seguida da terceira pessoa. Mas a Bíblia diz: partiram uma primeira, pularam uma pessoa no meio e partiram do outro ladrão. Mas por que o homem do meio não pode lhe ser quebrado? Parce que ces soldats-là, porque aqueles eles eram inferiores par rapport à Mutakati. em relação ao homem do meio. Nada décret na loi. Nos decretos changer loi face à la supérieure de l'autre. A pessoa que pode mudar a lei deve ser superior à outra. Se não puderam quebrar as pernas de Jesus, parce que Jésus est supérieur. É porque Jesus era superior. E finayo. E a tua vida, Finanga, a minha, a nossa vida, não está atrás do primeiro ladrão. Não está escondida atrás do mas a nossa vida está escondida atrás de Jesus. Se os soldados não conseguiram, também nunca te alcançarão. Eu estou a te dizer que nunca vão te alcançar. Se ele foi pulado, eu estou a ver a maldição da família passar por cima de alguém que está aqui. Eu não sei se essa pessoa você corona vai pular sobre ti. Eu estou a dizer que a pobreza da família vai. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Jesus, em lugares celestiais. A pessoa que passou pela Pentecostes, a lei da família, perdeu a autoridade. Os hotéis da família já não têm valor na sua vida. Se não conseguiram Jesus, também não vai ser alcançado. Eu quero ouvir o primeiro amém. Eu quero ouvir o segundo. Eu quero ouvir o terceiro. Eu termino dizendo: quando deram conta que não podem quebrar os seus ossos, Jesus disse: tenho sede. Um dos soldados pegou numa lança e furou as suas costas. A água e o sangue saíram. Mas vê o que eu gostei. Vê o que eu gostei para terminar lá. Eu termino ali, meu amado. A pessoa que lhe fura as costelas. Olha-me bem. Entre quem que está em cima? Onde estou? O problema não é de furar. Mas o problema é que essa pessoa está em cima. Os que te fofocam na tua vida estão embaixo. Os que te complicam estão embaixo. Os que te maltratam estão embaixo. Amém. Amém. Um terceiro amém. Mas você está em cima. Eu estou a perguntar se a pessoa de cima ali. Você vai operar em cima. Você vai avançar em cima. Os de baixo permanecerão sempre embaixo. Vocês todos olham. Os três estão a ver o primeiro. Será que o primeiro está a ver os que estão atrás?
Só os que estão atrás aqui Bato estão bakritika ko na vi baza na nsima na yo. Os que te criticam estão atrás de bato ti. batonga ko baza na nsima na Os que yo. te fofocam na vida estão balingaka atrás de bakoma ti. ndenge yo oza. Eles gostam de se lokola tornar conforme bakobaka te você yango está. basukaka na kotonga. Como eles não alcançam, por isso eu paro na nasilisi fofoca. koloba boye. Eu termino dizer assim. tika molimo akoma ami na yo. Deixa que o Espírito se torne teu amigo. tambola na molimo. Anda no Espírito. Vivre selon l'esprit. Vive segundo o yokaka Espírito. ye. Ouve-o. obaluki na bino batata pasteur pardon. molimo akoma camarade na Que o yo. Espírito se torne teu amigo. développer intimité wana na molimo mosantu Desenvolva aquela intimidade com o Espírito ekopermettre Santo. okende mosika. Vai te ajudar a ir Voilà la mais além. Pentecôte. É esta a Et le Dieu de Pentecostes. Yamalou vous bénisse. Que o Deus de Camargo vos abençoe.